Feliz em ver a presença dos irmãos no culto, apesar de um dia atípico, dia de eleição, muita gente envolvida ainda com as questões de urnas, né? Trabalharam hoje, mas estão no culto. Então Deus abençoe a vida dos irmãos, aqueles que também foram votar perto ou longe, Deus abençoe a vida dos irmãos. Tivemos uma boa presença também no culto da manhã. E assim, irmãos, nós não paramos a igreja um minuto. Domingo é dia do Senhor, é dia de estar na casa de Deus, e eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja. Nós vamos estar dando continuidade à série de mensagens. Nós estamos falando sobre quando a minha fé é provada, e estamos seguindo uma série de palavras voltadas para Abraão. Hoje pela manhã o pastor Enoque esteve ministrando, trazendo uma palavra abençoadora também, falando sobre onde está o Cordeiro. E hoje à noite nós vamos dar continuidade, falando tudo no altar. Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, versículos 9 e 10. Tudo no altar, Gênesis capítulo 22, versículos 9 e 10. Os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: e quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha, e então pegou a faca para o sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou eu, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Que Deus assim nos abençoe com a sua palavra. Pai, obrigado. Que o Senhor venha completar a obra em cada coração, que possamos sair daqui edificados na Tua presença. É o que eu oro no nome de Jesus, amém. O texto que nós acabamos de ler fala sobre a história de Abraão. Abraão, para nós voltarmos desde o início dessa série, é considerado o pai da fé, o amigo de Deus. Mas apesar de ser um homem de fé e ser amigo de Deus, não houve sossego em sua vida. Em sua vida sempre houve momentos de grandes desafios, e começa com a sua chamada. No dia em que Deus aparece para ele, ele estava em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, vivendo com a sua família, vivendo uma vida muito confortável, e Deus se manifesta a ele e faz uma chamada: Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. O texto diz que Abraão se levantou e foi, se despediu da sua família, pegou as suas coisas e partiu, sem saber qual era a terra, apenas confiando no Deus que o havia chamado. Mais à frente, Abraão é desafiado a vários momentos, a vários intempéries na sua vida, a vários momentos de grande dificuldade, mas em todo tempo Abraão se mostrou fiel, ao ponto em que num dia Deus aparece para Abraão e pede que sacrificasse o seu filho, o filho que ele tanto amava, o filho da promessa, Isaque. E o texto ele é tão incrível, que uma história tão comovente, que diz que Deus diz a ele: levanta, pega seu filho, vá para o Monte Moriá, onde eu vou te mostrar o local onde você vai seguir. E durante 3 dias Abraão ficou em silêncio, carregando o seu filho, a lenha, o animal e os seus servos. O texto que acabamos de ler, Abraão já está no Moriá, já está preparando o holocausto, já está preparando a lenha, já está amarrando o seu filho, já está com o cutelo em suas mãos para o sacrificar. E o texto nos diz que Deus do céu brada, interrompe a obediência de Abraão, porque já era suficiente. Abraão já havia demonstrado a sua fé, o seu amor ao seu Deus, e não haveria necessidade então de sacrificar. Há muitas informações sobre sacrifícios na Bíblia. Quando nós olhamos o Antigo Testamento, principalmente o livro de Levítico, o livro das leis, algumas pessoas têm dificuldade de estudar o livro de Levítico, porque ele é muito metódico, ele é quase um manual de instruções,
em qual o que se deve comer, o que não se deve comer, o que se deve fazer, como se deve vestir. Ele é realmente um livro que fala das leis, mas ao mesmo tempo traz muitas orientações. E quando nós vamos olhar nesse livro de Levítico, nós vamos encontrar 5 sacrifícios que são ali colocados. O primeiro é o holocausto, e o objetivo do holocausto era receber favor divino. Era oferecido um animal macho, sem defeito, e ele deveria ser totalmente queimado, consumido. Há também a oferta de manjares, que visava a graça de Deus, a obtenção da vontade de Deus. Consistia em alimentos, cereais, verduras, bolos, que eram feitos para o sacrifício. Há também o sacrifício de pecado, era oferecido animais, nesse também sentido de sacrifício, para a remissão de pecados. Alguém cometia um pecado diante de Deus, ele tinha que pegar um animal, levar ao sacerdote e então sacrificar. Em alguns momentos, somente uma parte desse animal era queimada, o outro era oferecido para servir de alimento, tanto para o sacerdote, como também para os levitas. Havia no quarto sacrifício, sacrifício pacífico, ele buscava comunhão com Deus. Se alguém estivesse se sentindo que Deus estivesse irado com ele, revoltado com ele, ele então preparava o sacrifício pacífico, era oferecido para que Deus ficasse mais brando, mais calmo em relação à culpa do indivíduo. E por último, o sacrifício pelo sacrilégio. Se alguém cometesse algum ato abominável no tabernáculo ou com algum objeto sagrado, era necessário também oferecer pela culpa, por ter roubado algum objeto sagrado, quebrado algum objeto considerado sagrado, e ele então teria que fazer esse sacrifício. Então nós encontramos 5 sacrifícios no Velho Testamento, mas o que é mais visto, e é o caso de Abraão, é o holocausto. Ou seja, o sacrifício completo. Deus chama Abraão para sacrificar de forma completa o seu filho. Por isso que ele leva lenha, porque além de matar Isaque, ele haveria também de queimar como sacrifício vivo. Quando nós olhamos a palavra holocausto, eu acredito que você já ouviu falar sobre isso, por exemplo, na perseguição de Hitler para os judeus, você vai encontrar que foi considerado o holocausto. E lá onde vários judeus foram queimados, em câmaras de gás, queimados vivos, houve essa calamidade que aconteceu no mundo, através do nazismo perseguindo os judeus, por isso que leva o nome do holocausto, porque era um consumo total, era uma destruição total. E quando nós olhamos essa palavra holocausto, você vai ver, por exemplo, no grego, é holos, que quer dizer todo, e kaio, quer dizer queimar, então queimar totalmente. Queimar por completo, era considerado então o sacrifício. E nesse chamado de Abraão para sacrificar o seu filho, Deus queria colocar em prova a sua fé. Essa passagem ela é tão marcante a nós, que a palavra diz o seguinte: pega o seu filho que tu tanto amas, e leva para Moriá, e lá prepara o holocausto, prepara o sacrifício. Alguns teólogos vão dizer que Deus colocou Abraão à prova para saber se ele amava mais o seu filho ou se a Deus. Isaque, por ser o filho da promessa, por ser algo que Deus colocou diante de Abraão, Deus coloca ele em prova e diz: eu quero ver se você ama mais o seu filho do que a mim. E é por isso que nesse texto, quando ele interrompe o sacrifício, ele coloca isso bem claro: não precisa mais fazer o sacrifício, porque eu sei que você obedece, que você me ama. Então a colocação que nós temos que entender é que em alguns momentos de nossa vida, a nossa vida vai ser provada. Em alguns momentos de nossa vida, por mais que algumas mensagens sejam que o crente vive só em momentos de alegria, de sucesso, haverá momentos que você será colocado em prova. Haverá momentos que a vida vai te provar, se você ama Deus ou não. Se você está na casa de Deus pelo que Ele é ou pelo benefício que Ele te faz, ou se você está aqui com o desejo de amar a Deus, independente de porta aberta ou porta fechada, independente de cura ou de milagre, independente das coisas está dando certo para você ou não, porque é exatamente isso que Deus coloca Abraão em xeque. Eu vou tirar aquilo que você ama e eu quero saber se você vai me obedecer. A vida
nós precisamos entender que na vida teremos momentos que ficaremos encurralados. Amar a Deus ou amar ao mundo? Amar a Deus sobre todas as coisas ou não? E diante dessas provas, eu quero trazer aos irmãos que Deus nos chama também a sacrificar, mas não um sacrifício por salvação, não um sacrifício por conseguir bênçãos, porque isso Ele nos dá de forma gratuita, é graça, é misericórdia. Mas no mundo nós temos um preço. A Bíblia diz, e Jesus fala bem claro: se quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque cruz é renúncia, cruz é morte, cruz é sacrifício. É muito comum encontrarmos pessoas que querem seguir a Jesus, mas não querem pagar o preço. Querem estar na casa de Deus, se beneficiando das bênçãos, mas não querem se submeter à obediência, a se colocar à disposição, a colocar no altar e queimar tudo por amor a esse Deus. E eu quero colocar o primeiro ponto para a gente poder pensar: tudo no altar, tudo no altar. O que nós precisamos colocar no nosso altar nessa noite? O que Deus talvez esteja colocando para você, para uma proximidade maior, para uma intimidade maior, para estar mais próximo de você? O que você deve sacrificar nessa noite? Tirar da sua vida, abrir mão da sua vida. É algo que nós precisamos pensar. E o primeiro ponto, que nos leva a 3 lições. Primeiro, tudo no altar, a pergunta é: onde está o seu amor? Abraão obedeceu ao Senhor a fim de honrá-lo, e se dispôs a sacrificar o seu único filho, por amor a Deus. Nos 3 dias que Abraão está em silêncio, ele poderia ter buscado rotas de escape, talvez alguma desculpa, talvez algo a fazer para fugir daquele tão grande desafio. A pergunta feita para Pedro de Jesus foi o seguinte: Simão, Pedro, tu me amas? Foi feita ao patriarca como um teste: Abraão, tu me amas? Sacrifique seu filho. Da mesma forma, ela é feita a nós. Será que nós amamos a Deus realmente? Será que Deus não é apenas um conceito que está na nossa cabeça, que você criou na sua cabeça? Será que você realmente está disposto a se sacrificar ou abrir mão de alguma coisa por esse Deus? Amar alguém é muito bom, mas Deus exige que nós o amemos acima de qualquer coisa. E ele é bem claro em Mateus capítulo 10, ele diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama um filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E essa reflexão que nos levou a falar sobre Abraão, é algo que deve chamar a nossa atenção. Amar a Deus é colocar Ele sobre todas as coisas, em primeiro lugar. Colocar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar é algo talvez difícil para muitas pessoas, porque o lazer, o divertimento, o conforto, o prazer, talvez entre em primeiro lugar. Um pai que ensina seu filho a abotoar a camisa, geralmente ele ensina, porque eu lembro que meu pai me ensinou como abotoava uma camisa. Começa de cima, geralmente assim, para que lá embaixo dê tudo certinho. Quem começa a abotoar a camisa por baixo, geralmente a gola fica torta. E a vida é assim. Quando a gente começa a pensar nas coisas do alto primeiro, as coisas embaixo ficam mais fáceis. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, as coisas ficam mais fáceis. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que nós precisamos entender, e quando nós falamos tudo no altar, quando colocamos tudo no altar, deve ser o reflexo do nosso amor, o reflexo daquilo que desejamos. Segundo, quando colocamos tudo no altar, a pergunta vem: onde está a sua confiança? A Bíblia diz que Abraão colocou Isaque no altar, preparou a lenha e colocou o seu filho sobre ele. Há uma visão teológica de que Isaque deveria ter 15 anos nesse tempo, e provavelmente Abraão, com a idade avançada, seria difícil Abraão querer amarrar um menino de 15 anos. Mas a visão dos teólogos é que Isaque se deixou amarrar, porque era jovem, se deixou amarrar porque confiava no seu filho, no seu pai, perdão.
porque confiava no seu Deus. E obedientemente, de forma obediente, Abraão amarrou Isaque, colocou-o sobre a lenha, preparou o holocausto, e mesmo como um pai que amava o seu filho profundamente, pegou aquela faca e já estava pronto para o sacrificar e depois queimar. Diz o texto que quando ele está já com seu coração pronto para tirar a vida de Isaque, Deus bradou do céu e interrompeu o holocausto, porque Deus viu no coração de Abraão que realmente ele iria fazer aquilo por amor e por confiança. A minha definição pessoal de fé é confiar ao ponto de obedecer, e obedecer a Deus, porque confiamos nele, e nós fazemos a sua vontade. Abraão confiava em Deus, confiava que Isaque era o filho da promessa, e que se mesmo ele tirasse a vida de Isaque, Deus ainda teria poder para ressuscitá-lo. A confiança de Abraão se manifestou em arrancar da sua vida o que ele mais amava. Abraão confiou em Deus e por isso levou o seu filho durante 3 dias em silêncio para o Moriá. Dizemos muitas vezes com facilidade que nós confiamos em Deus. É muito fácil falar que confiamos em Deus, mas às vezes nós não dizimamos, porque nós temos medo de faltar o dinheiro do pão de cada dia. Muitas vezes nós confiamos em Deus, mas quando o laudo médico vem, o desespero bate no coração. É muito fácil falar que confiamos em Deus, e muitas vezes nós nos envolvemos com pessoas com caráter duvidoso, porque nós queremos facilidade em algumas coisas, e nós falamos que confiamos em Deus. Onde está a sua confiança? Confiamos em nossa conta bancária, confiamos na nossa previsibilidade, confiamos na nossa força física, confiamos na tecnologia, confiamos nos nossos estudos, mas resistimos quando dizemos que confiamos em Deus. Algum povo, aliás, o Salmo 20 diz: algum povo confia em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor, nosso Deus. O momento de prova é o instante que a nossa vida se depara com a dificuldade, mas aonde depositamos verdadeiramente a nossa fé? Isso quase é fácil de discursar, mas a confiança exige de nós uma postura. Abraão teve uma postura: pegue seu filho, que você tanto ama, leva para o Moriá e lá sacrifica no altar. E ele fez exatamente o que Deus mandou ele fazer. Preparou a lenha, mesmo com o coração de pai quebrado, mesmo coração de pai angustiado, ele confiou em Deus e o Deus o honrou. Terceiro, tudo no altar. Além de onde está a nossa confiança, pergunto: tudo no altar, onde está a minha alegria? Uma das passagens mais bonitas que aconteceram no Antigo Testamento é Abacuque. Abacuque está vivendo um caos na cidade. A cidade está sendo assediada, está sendo violada, há uma crise, problemas sociais gravíssimos, e Abacuque, com seu relacionamento com Deus profundo, pronuncia uma das frases mais belas da Bíblia, para mim. Eu acredito que você deve ter algumas outras, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre minhas alturas. Um homem que estava vivendo uma crise, vivendo caos, vivendo decepções, vivendo uma destruição da sua cidade, ele diz: ainda que não haja flores, ainda que não haja frutos, eu me alegrarei no Senhor. Aonde está a sua alegria? Paulo, escrevendo a Filipenses, diz ainda: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Paulo tinha a sua alegria, a sua confiança em Deus, apesar das circunstâncias. Abraão estava para sacrificar o seu filho, apesar das circunstâncias, ele amava e confiava no seu Deus. E a pergunta nessa noite: onde você tem colocado a sua alegria? Há muitas pessoas que abandonam a fé cristã por coisas inúteis, porque desentendeu com o irmão, porque o irmão não apertou a mão, porque o irmão não deu bom dia, porque estava no ministério e recebeu um não, e ele perdeu a alegria, não quer mais participar da igreja. Nós estamos vivendo uma sociedade que, se for colocada à prova, vai ser reprovado. Se colocar à prova, se colocar diante da espada, da guilhotina, da perseguição, fugirão. Porque temos hoje um cristianismo leve, um cristianismo light, um cristianismo simples, que não há profundidade. E as coisas se desfazem com muita rapidez. Se receber um não, a igreja não presta mais. Se as coisas não acontecem do jeito que ele quer, porque parece que a igreja tem que fazer o que o membro quer, não é o que Deus quer, o que o membro quer. Se não é do meu jeito, então eu não quero. E aí nós vemos que as pessoas estão colocando a sua alegria na sua própria vontade, não servem a Deus como Ele é, não servem a Deus porque Ele também diz não para a gente. Você ora, Ele pode dizer não para você, Ele pode fechar a porta para você. Há caminhos que o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Não pense que Deus é um garçom que vai atender todas as suas orações. Se a sua oração está fora do propósito de Deus, você não vai ser atendido. Mas mesmo assim, ainda que a figueira não floresça, a alegria vem do Senhor, é nele que nós devemos confiar. Se não for do meu jeito, eu não vou seguir. Se não for da minha forma, eu não vou seguir. Se não for do jeito que eu quero, eu não vou seguir. E Jesus diz: quer vir após mim? Tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia, evangelho é diminuir para ele crescer. Evangelho é abrir mão do meu eu para que o meu próximo prossiga, porque se você amar a Deus e não amar o seu próximo, você está quebrando o mandamento. O que nós vemos em Abraão é que quando a nossa fé é provada, tudo é colocado no altar, tudo deve ser holocausto, tudo deve ser consumido. Não há como negociar, não há como escolher, não há como dar jeitinho. O que Deus exige de nós é uma entrega completa. O que Deus exige de nós é uma entrega de fé, de obediência e de dependência. O que Deus queria de Abraão era uma demonstração: vou arrancar de você o que você mais ama, o seu filho. Mas às vezes nós lemos o texto e nós não aplicamos em nossa vida. E às vezes Deus está querendo arrancar da sua vida algo tão pequeno e você ainda não está em obediência. O seu tempo, o seu amor à causa, a sua dedicação, o seu talento para entrega ao altar, entrega ao ministério, entrega total, plena, para que o holocausto consuma. E nós estamos querendo viver a vida cristã, viver a vida com Deus, mas do nosso jeito, só a parte, só quando dá tempo, só quando dá para contribuir, só quando dá para me participar. Não, eu não vou em ensaio, que ensaio é cansativo. Não, eu não vou na obra de evangelização, porque isso aí eu vou andar no sol. Não, eu não vou no culto hoje porque está chovendo. Não, eu não vou participar porque não é melhor estar em casa aqui assistindo pela televisão. E nós estamos vivendo uma vida cristã quando o altar está necessitando de holocausto e nós não estamos sendo completos. Eu quero terminar essa mensagem trazendo a você a conclusão dessa reflexão. Tudo no altar. A pergunta para você nessa noite: onde está o seu amor? Segundo, onde está a sua confiança? E terceiro, onde está a sua alegria? Onde está o seu amor? Onde está a sua confiança? E onde está a sua alegria? Um jovem, certa vez, desejoso de se consagrar, ele pegou uma folha de papel e começou a escrever: a partir de agora vou ler a Bíblia toda, a partir de agora vou ser um ofertante, a partir de agora eu vou estar no culto todos os domingos, a partir de agora eu vou evangelizar na escola, aliás na faculdade, a partir de agora eu vou obedecer meu pai, minha mãe, eu vou estar nos cultos, eu vou participar, eu vou me envolver. Depois que ele preencheu toda aquela listagem, ele assinou embaixo, entrou no culto,
Chegou na igreja, a igreja estava vazia, veio para o altar, se ajoelhou, e num voto, ele e Deus, ele pegou aquele papel, colocou no chão e começou a orar: Senhor, está aqui, isso tudo eu quero cumprir, isso tudo eu quero fazer, está aqui assinado por mim. Só que o seu coração ainda estava em angústia, ele não se sentiu bem, ele sentiu que Deus provavelmente não estava se agradando daquilo. E ele começou a orar: Senhor, o que está errado? Meu coração não está em paz. O Senhor não vai aceitar aqui o meu compromisso? O Senhor não vai aceitar aqui as minhas condições? Será que eu esqueci alguma coisa? E ele continuou em oração, dentro da igreja sozinho, com aquele papel na mão. E Deus falou ao seu coração. Não apareceu nenhum raio, nenhuma fumaça, nem desceu ninguém do céu para falar com ele, mas ele sentiu no coração. Ele olhou aquele papel e reconheceu que estava completamente errado, porque o ato de fé, ele tinha que ter assinado aquela folha em branco, e deveria ter colocado no altar, e dizer: Senhor, estou aqui, à sua disposição, segundo a sua condição, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. E quando ele pegou aquele papel, rasgou todas as condições que ele tinha dado, ele apenas assinou embaixo o papel em branco, deixou no altar, fez a sua oração, e foi viver uma vida completamente na dependência de Deus. Muitas vezes nós queremos colocar para Deus as nossas condições. Nós queremos viver uma vida cristã, mas queremos dizer para Deus o que você quer, o que você deseja, e às vezes esquecemos o que Ele quer para nós. Quando Deus disse a Abraão: pega seu filho, leva para o holocausto, o filho que você tanto ama, e abre mão dele, Deus estava querendo ver em Abraão verdadeiramente a dependência, a obediência, o amor. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero concluir essa mensagem considerando isso: onde está o seu amor? Onde está a sua confiança? E onde está a sua alegria? Está num altar de holocausto, onde tudo deve ser consumido sem negociação, onde tudo deve ser colocado à prova e abrir mão, porque Deus precisa ser o primeiro em nossa vida. Deus precisa ser o primeiro em nossa vida. Nós vamos orar, e eu quero convidar a você essa semana, que você tire um tempo com Deus, que você fale com Ele: Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres da minha vida? Talvez ainda te reste alguns anos, quem sabe você está começando ainda, é novo, está começando agora, mas você precisa parar agora para pensar o que Deus deseja da sua vida, sem condições, sem colocar o que você acha, o que você pensa, mas de verdadeiramente uma entrega. Não adianta acendermos o altar se não há holocausto. Não adianta estarmos no culto e até cantarmos aquela música muito bonitinha, que a gente ama muito: tudo entregarei. Só que a gente não está entregando nem a vida, nem o tempo, nem amor, nem a dedicação, nem os dons e os talentos que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe. Convido você a ficar em pé. Nós vamos orar e nós vamos encerrar o culto dessa noite. Eu quero que você dê cumprimente seu irmão que está ao seu lado, dizendo para ele: meu irmão, firme nas promessas. Diga para ele: firme na prova. Deus quer de você dedicação plena, profundidade. Deus quer de você amor integral, sem negociação, confiando de que Ele tem guardado a nossa vida. Porque quando a nossa fé é provada, nós precisamos estar confiando em Deus. Semana que vem nós teremos as duas últimas mensagens, tanto pela manhã como à noite. E eu quero convidar você nesta noite a ir para casa. Essa semana, pensa o que você está fazendo no altar. Você está queimando tudo? Você está se entregando de forma completa, sem jeitinho, de forma completa? É o chamado de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Pai, obrigado nessa noite pela Tua presença. Obrigado a Deus, porque quando a nossa fé é provada, o Senhor nos chama, Deus, a uma entrega total. Quando a nossa fé é provada, o Senhor se manifesta em nós, buscando nossa alegria, o nosso amor e a nossa confiança. Abençoe a Tua igreja nesta noite, que eles possam ir para casa, entendendo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração, tem colocado a nossa vida no altar de forma completa, não parcial. Ele tem, ó Deus, falado ao nosso coração a necessidade que nesse tempo tão difícil, de vivermos uma vida
de forma integral, completa diante do Senhor. Abençoe teus filhos, dê uma semana de vitória, uma semana de paz, guarde a entrada, guarde a saída, abençoe as nossas crianças, os adolescentes, abençoe, ó Deus, aqueles que irão para a faculdade, para o trabalho, que vão estar desenvolvendo atividades no lar, que em todo tempo Tu guarde contra o acidente, o homem mau, o homem violento. Abençoe, ó Deus, os projetos de nossa igreja, toma a nossa cidade em Tuas mãos. Sabemos que hoje, ó Deus, foram escolhidos homens que irão legislar nesse tempo, que, ó Deus, a Tua mão poderosa esteja sobre a nossa cidade de Duque de Caxias. Há vielas, há morros, há ruas, violência para todo lado. Mas nós te pedimos que a Tua igreja seja guardada, Teu povo seja guardado. Abençoe a cidade de Duque de Caxias, para que haja libertação nessa cidade. Perdoa, Deus, os nossos pecados, recebe toda a honra, glória e louvor. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam e estejam sobre o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz... Amém. Quero apertar sua mão ali na porta. Deus abençoe a todos. Ministério de Louvor. Só um minutinho. Perdão, irmão. Senta aí, um minutinho. Esse negócio de sorteio me pega desprevenido. Nós temos a campanha do terreno e sempre no final do mês é premiada a igreja, os irmãos que estão participando. Então o culto acabou, mas antes de você sair, eu preciso sortear aqui. É o café da manhã isso aqui? É uma cesta aqui de biscoitinho, aqui um negocinho legal. Eu nem botei meu papel aí, viu? Vai ficar para o mês que vem. Tá bom. Então nós vamos sortear para abençoar os irmãos e depois nós vamos sair. Adivinha quem é? Deixa eu ver se ela está aqui. Irmã Ilka. Ela não veio hoje, né? Ilka. Ilka do Isaías. Então essa cesta vai chegar na mão da nossa irmã, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Parabéns para nossa irmã. Cadê as palmas? Amém. Essa é a forma da igreja agradecer o carinho dos irmãos na campanha. E mês que vem vai ter novamente. Deus assim abençoe a todos. Oração silenciosa, nós encerramos o culto dessa noite. Ministério de Louvor. Olá, querido, graça e paz. Você acabou de participar de uma de nossas celebrações através do canal da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Muito obrigado pela sua audiência. Já quero convidar você a se inscrever no canal, tacar o dedo no joinha e fazer também uma visita. Nós estamos aqui na rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você deseja entrar em contato conosco, pode colocar lá no chat dos vídeos ou então passar um WhatsApp para o nosso canal. Aqui embaixo vai estar um número de WhatsApp que nós fazemos o atendimento à nossa comunidade. Muito obrigado e Deus te abençoe.